Bom, meus amigos, estou de volta após uma semana sem vídeos. No vídeo de hoje vamos ver a estranha queda do Hendrik. É um vídeo do Victor Food, ok? Um canal que eu gosto muito. Passem lá, deem um like, inscrevam-se, o costume. O porquê desta ausência? É muito simples. Aqui a máquina teve alguns problemas. Tive que trocar a placa gráfica, tive que fazer aqui mais algumas modificações, formatar o PC, outros problemas inesperados. Também depois com o trabalho não tinha tempo de estar a fazer tudo, mas agora já está tudo resolvido, ok? O computador está a trabalhar, já restaurei tudo o que tinha, né? Todos os programas, todos os ficheiros que precisava e vamos continuar em frente, ok? Outra novidade que eu tenho a dar ao pessoal aqui no canal, principalmente para quem gosta de rock e heavy metal, né? Para quem sabe, no canal eu fui músico durante muitos anos, toquei baixo profissionalmente, depois devido a consequências da vida tive que largar, mas nunca deixei de criar música. E à medida que foram passados os anos fui criando aqui algumas músicas num programa que dá para construir, né? Faço a bateria, guitarra, baixo, o som é tipo meio MIDI, não é? Porque aquilo é num teclado MIDI. Também tinha algumas letras escritas, só que, não é? Eu não sei cantar. Na realidade também não sei tocar a guitarra nem a bateria, tenho noção de como as coisas funcionam, mas não sei tocar, não é? E não sei, como já disse, cantar, não é? Se quiserem eu posso cantar aqui um pouco para vocês. Pessoal, é assim, não deu para cantar, o programa pediu para eu ficar calado, senão ele desinstalava-se sozinho. Foi a ameaça que o programa me fez. Assim, depois comecei a envolver as minhas músicas com inteligência artificial, já que eu não posso tocar, não é? Acabei por fazer várias experiências, colocando essas músicas numa inteligência artificial, e quando dei por mim já tinha criado 2 álbuns completos, um terceiro a caminho e um quarto que também já estou a trabalhar, não é? Portanto, para quem quiser ver o meu trabalho, vou deixar aqui na descrição o canal que eu acabei depois por criar, não é? Para deixar lá as músicas. Isto é mais um projeto pessoal, só por termos de criatividade, não é mais nada do que isso. O nome da banda é Metal AI, porque eu tive criatividade para tudo menos para o nome da banda. Mas faz sentido, tanto que as músicas foram completadas por uma AI. E no futuro, provavelmente, irei criar uma banda em cima principalmente do segundo álbum e do terceiro álbum. O primeiro não tanto, porque aquilo tem estilos diversos, não é? Mas para quem gostar de heavy metal, gostar de música e ver um pouco do meu trabalho musical, né, das minhas inspirações, o primeiro álbum é sobre história, não é? Os impérios do mundo antigo. O segundo álbum é todo completo sobre astronomia, que é um tema que eu adoro, é o meu, sei lá, é a minha temática favorita. O terceiro álbum é sobre histórias fictícias e personagens fictícias. E o quarto álbum, que ainda não tenho lá nada, mas eventualmente vai sair, é sobre a história de Portugal, que é o meu país, ok? Todas as músicas têm as letras no vídeo, né? No videozinho. E algumas músicas têm mesmo um videoclipe criado. Por exemplo, fiz uma música inspirada no anime Attack on Titan, que é o Shingeki no Kyojin, o Ataque dos Titãs, que é o meu anime favorito. Portanto, eu fiz um vídeo mesmo dedicado a ele, fiz um do Destiny, que foi o jogo que eu mais joguei, fiz do V de Vingança, que foi uma BD que eu sempre adorei, e o filme também está a porrer. Fiz também um vídeo do Interstellar, ou Interstellar, que é um filme incrível, né? Para quem adora astronomia, o filme é incrível, é dos meus filmes favoritos. Portanto, vão lá ao canal, procurem, vou deixar aqui o link na descrição. Vou deixar aqui só 2 ou 3 segundos de música para vocês ouvirem. Portanto, tirando isto tudo, deixem aquele like, blá blá blá. Não esquecer da Futebolês, né? Obviamente, 10% de desconto. E se quiserem se tornar membro, é só clicar aqui no botão em baixo. Vamos a isso. Eu acho que tem alguma coisa no dia a dia do Hendrik que incomodou o próprio Dorival na seleção e o próprio Ancelotti no Real Madrid. Olha o Camavinga na enfiada de bola E atenção que o Vampeta sabe das coisas. pro Hendrik! Aí, eu lembro-me disto. Ha tenido 2 oportunidades, pero efectivamente no puede hacer estas Sim, o Ancelotti criticou muito isto. Clube de teatro, não? Não, clube de teatro. Não existe. Não existem. Depois é na Espanha, em Madrid, o Hendrik faz gol. E o Hendrik sempre no banco e nunca teve a oportunidade de começar 3 jogos jogando. Eu já vi alguns zunzuns. No dia a dia do Hendrik, eu acho que ele tem que melhorar mais como pessoa. Ah, é? Os batidores da bola A sério, Olha essa história? corre. não fazia corre essa ideia. história. E agora tem outro problema, além de estar lesionado, não é? Mas, principalmente, agora o aparecimento do Garcia, que até foi o artilheiro da Copa do Mundo de clubes, portanto, vida difícil para o Hendrik.
Qual o real motivo da estranha queda de Endrick? Algumas coisas que vão ser reveladas nesse vídeo podem te assustar. Esse vídeo vai ter um formato cronológico, ou seja, você vai acompanhar desde o princípio dos primeiros problemas e polêmicas do Endrick Esta foto, mano. no Real Madrid até o ápice, que é o momento atual, se é que a gente pode chamar de ápice. Se você pesquisar Endrick e scrollar o YouTube, você vai ver vários vídeos com milhares de views comentando sobre a estranha queda de Endrick. Mais um vídeo me chamou Sim, a né? atenção. Esse debate do André Henning com a Tati Mantovani me fez ter a ideia desse vídeo, porque aqui a escama dos meus olhos caíram. Eu coloquei de volta. Eu não quero ver a realidade, eu preciso viver na ilusão, na mentira, acordar de madrugada e bater minha cabeça na parede, porque eu não quero ver a realidade. Brincadeira, eu só tô marolando, meu irmão. Depois do surgimento Muito bom. surpreendente Aí de tá ele. Gonçalo Garcia, alguma parte da mídia começou a falar que Endrick estaria jogado às traças no Real Madrid e não fazia mais parte dos interesses de Florentino, e que o clube não tem mais nenhuma esperança no jogador. Mas será que isso é verdade? Surgiu boatos que ele estava sendo negociado com a Juventus. Vamos entender Mas acho que era para empréstimo, não é? Vamos mais a fundo agora, beleza? Mas primeiro, vamos do início. Em 1956, o mundo conheceu uma das maiores promessas do futebol brasileiro, Endrick, ao lado do Bob Charlton, formando Né? os ataques mais poderosos Claro do que planeta sim. Terra. Tudo isso com a Mano, olha aí. 17 segundos de vida. O mundo temeu Endrick durante muitos anos. Tô zoando. Ah, mano, este meme é muito bom, meu. Sério, meu parceiro. Vamos pro vídeo. Quando completou 16 anos, Endrick começou a despontar na base do Palmeiras. E eu não via um começo tão assustador, demonstrando tanto talento, tanta habilidade ali. O cara tinha muita explosão física, tem um golaço que ele marca na copinha. Então o Endrick já na primeira impressão dele ali, já, caraca, esse moleque é diferente, né? O Endrick já tinha certa mídia pelo seu físico, pelo que ele O físico, criando na mano. copinha. As pelo arrancadas. Palmeiras, pelas suas coxas. O Endrick Não era tinha uma no- coxa bem grande, bem Sim, forte, sim, uma também. coxa É assim, é, não era normal, meu. Cara, quando eu Vamos ser lembro sinceros, da não era- coisa, aquilo não era normal. Cara, Com 17 anos, mano, olha então, para assim, isto. há muito tempo não se via alguém com talento tão acima dos outros, principalmente uma categoria de base, desde o surgimento de Vinícius Júnior e Rodrigo. Obviamente, esses dois depois do Neymar, né? Que o Neymar foi o maior. Mas assim, depois do Neymar, a gente só viu isso acontecendo com o Vinícius Júnior, mas também não se destacou tanto no profissional, né? A gente vai chegar a falar disso. Vinícius Júnior se destacou muito no Sul-Americano pela seleção brasileira. Foi aí que o Real Madrid falou, não, vamos comprar esse moleque. O Rodrigo também, porém o Rodrigo se destacou muito no profissional, né? A mídia dele acho que não Santos, veio tanta sim. da base, mas sim mais no profissional. Diferente do Endrick, que já na base já tava com uma Não, mídia e o uma Endrick, expectativa muito antes alta. dele em cima chegar ao dele. Palmeiras, né? A chegar ao Palmeiras profissional, eu já o tinha visto né? Imagens da base e realmente aquilo era diferente, não é? Endrick sobe pro profissional ainda sem ser titular, tenta conquistar seu espaço e aí já começa a brilhar a estrela do moleque, porque ele marca o gol da classificação. A gente pode falar o que quiser do Endrick, mas não vou falar que o moleque não tem estrela. Estrela ele tem e muita, e Então não tem? capacidade técnica ele tem e muito. Por isso que é meio estranha essa queda do Endrick no Real Madrid, mas a gente vai chegar lá. Olha, vamos só interromper aqui para dizer uma coisa. Eu acho que é totalmente normal. É totalmente normal. Mano, eu tenho 18 anos, ok. Tenho 18 anos, tem que aprender, não é? O Vinícius e o Rodrigo também não chegaram logo lá como titulares, também tiveram o seu processo de crescimento e o Endrick é mais um. Vamos cavalgando aqui. Então o Endrick vai ganhando cada vez mais espaço no time do Palmeiras. A mídia e a torcida começa a questionar até o Abel, porque ele não tem tanta sequência no elenco principal. Sim, O principalmente Abel vai naquele dando jogo cada vez mais na Libertadores minutagens com o pra Boca. ele, mais minutagens, até que Criticaram a gente muito o vê Abel que aí. Endrick já é praticamente um dos caras protagonistas do Palmeiras. E um gol que ficou marcado foi o gol contra o Botafogo, que era líder naquela altura do campeonato. O Botafogo toma uma virada heróica num golaço do Endrick, que depois essa partida foi crucial para levar o Foram Palmeiras dois pro gols. título. Então a essa altura o Endrick já tinha assumido o protagonismo do time vencedor do Palmeiras, de ser protagonista com apenas 17 segundos do Palmeiras, que era um clube que já vem sendo carrasco na América do Sul, ganhando muitos brasileiros, ganhando Libertadores. Então assim, já é um nível de talento que não é comum, concorda? Se é um moleque, qualquer moleque que chega da base, ele chega ali tentando ganhar espaço e tal, mas ele não vira protagonista. O Endrick a essa altura já tava assumindo um pouco desse papel de protagonista, né, mano?
Podemos dizer que sim. Então, em agosto de 2023, o Real oficializa a compra do nosso querido menino coxudo por apenas 199 milhões de reais. Aí tem outros bônus, Coisa pouca, não é? que aumenta, mas assim, né? O valor da transferência foi esse, de 199 milhões. Então, a esse momento, o Endrick já era conhecido até mundialmente. Pô, virou contratação do Real Madrid, o mundo todo fica sabendo, né? Eu lembro que eu nem sabia direito do futebol do Arda Güler. Mano, isso aqui não foi palhaçada. Eu falei Arda Güler. Problema na garganta, desculpa. Eu lembro que eu nem sabia direito, não acompanhava muito bem o futebol do Arda Güler. E assim, quando o Real comprou, já fui atrás. Não, quem é esse moleque? Onde ele joga tal? Qual as características? Então assim, o Real Madrid comprou, já viram uma vitrine enorme. Então lá na Claro, Espanha já mano, começou Real Madrid, aquela mano. rivalidade, o povo falando assim, não, a gente tem Yamal, os torcedores do Barcelona, a gente tem o Yamal. Vocês contrataram o Endrick aí, então vai ser Yamal versus Endrick aí, os dois novos talentos que vai substituir CR7 e Messi. É, é complicado, né? Mas Não, isso também acho que não. expectativa em cima do Endrick, até pelo desempenho que ele tava demonstrando no futebol Acho brasileiro. que Tinha demonstrado é na demais. Copinha. Era um pouco exagerada, mas assim, dava pra entender, né? O Palmeiras é campeão brasileiro, o moleque já ganha logo um Brasileirão com 17 anos, sendo protagonista, já comprado pelo Real Madrid, então o mundo já esperava que no Real ele fosse se tornar o grande monstro que se esperava e o 9 do Hexa aqui pra nós brasileiros, né? Porém, como o Endrick só podia ser apresentado em junho de 2024, a torcida palmeirense podia continuar curtindo as coxas do Endrick até ele completar 18 segundos de idade. 18 segundos, pô. Então Endrick chega Ele ao Real continua com Madrid essa. com a saída de Benzema. Todos esperavam que Endrick poderia brigar pela titularidade do Real, visto que o 9 do Real Madrid até então era o Rossello, que assim, vamos ser sinceros, não é nenhum grande gênio, né, da bola. É Não. um cara muito esforçado, cumprir ali seu papel tático, mas por não ter esse quê de genialidade, ele pode facilmente ser substituído por qualquer outro jogador que tenha genialidade e cumpra o papel tático, correto? Mas a chegada de Correto. Mbappé quebrou um pouco a grande projeção que poderia haver para Endrick. O Mbappé é comprado com uma transferência e ele recebe um salário gigantesco que custa E é muito o alto Mbappé, pro mano. Real Madrid. E é o Mbappé, campeão de Copa do Mundo, destaque aí, vai se tornar na próxima Copa, eu cravo aqui, o maior artilheiro da história de todas as Copas. Então é o Mbappé, Provavelmente. né, meu parceiro, não Provavelmente. é qualquer jogador. Todo mundo já sabia, pô, agora o Endrick virou o substituto do Mbappé. Vai E o Mbappé entrar ainda tem no para ir mais duas e Copas, aí, ou três, a não gente preciso. já tem esse pouco desse amadurecimento que se esperava do Endrick, que poderia ser mais rápido, um pouco retido por causa da chegada do Mbappé, concorda? E assim, basicamente é a mesma coisa que aconteceu com o Vinícius Júnior quando chega no Real. O Vinícius Júnior entra uma partida ali ou outra, começa no Real Madrid B, depois sobe pro profissional, e aí ele começa a ter mais espaço quando o Hazard decide que não vai jogar mais bola, começa a ter lesão, começa a engordar, Sim. comer hambúrguer igual um desgramado. O Vinícius Júnior começa Beber ter mais muito, sequência né? de Que ele jogo, gosta até de porque uma- não tinha outra opção. de uma cerveja Então, o belga. Vinícius Júnior meio que começou a dar certo pela falha do Hazard e não por ele estar destruindo completamente nos treinos ali e tal. Ele foi ganhando espaço, foi ganhando mais partidas porque o Hazard não tava jogando nada, né? Tava lesionado, não tava jogando bola. Mas enfim, voltando pro Endrick, é apresentado ao Real Madrid, o Real Madrid oficializa a compra do Mbappé e começa logo as primeiras polêmicas. Logo de cara, um dos maiores memes do futebol mundial surgiu, Bob Charlton. Ah, cara, eu fico muito feliz, né? Como eu tava falando aqui, eu sou um fã do Bob Charlton. Então o Endrick já começa a sentir a proporção das coisas. A Isso mídia foi do um bocado mundo exagerado. todo É que foi tava como eu falando disse. dele. Na Afinal, altura, é assim, o meme é engraçado, mas eu na altura também disse, é assim, eu tenho como ídolo jogadores que eu nunca vi jogar. Por exemplo, o Cruyff. Tecnicamente eu nunca vi jogar o Cruyff. Agora, que já vi muito material do Cruyff, já, carradas de materiais. Meu. Vi documentários, ou seja, antes da internet já estava a ver documentários da Copa de 74, dele quando jogava no Ajax, no Barcelona. Felizmente tinha acesso aqui a um canal que era Eurosport e eles faziam muitos documentários de futebol. Foi aí que eu aprendi muito. Mano, e o Cruyff te encantava-me, não é? Agora vou fazer o meme que eu joguei, que eu estava lá em 1970 a ver o Cruyff ganhar a primeira Champions e ganhar a segunda, a terceira, né? Aquele domínio do Ajax, do Rinos Mitchells e... Mano, né? Eu para mim acho o Cruyff tipo o maior gênio do futebol no sentido que ele foi um grande jogador, dos melhores jogadores e foi também um dos melhores treinadores e revolucionou o futebol. Também um pouco com a ajuda daquilo que foi as invenções do Rinos Mitchells, não é? Mas, ainda assim, o Rinos Mitchells não foi um grande jogador. E o Cruyff foi genial nos dois sentidos da coisa. Portanto, para mim, o Cruyff é um dos, sei lá, uma das grandes personagens que o futebol já teve. Não, mas é assim, eu nasci em 89.
né? Eu não o vi jogar e muito menos vi o Barcelona dele, não é? Quando eu comecei a ter noção, já o Cruyff não treinava, porque não queria. Não é? Mas sim, vi muito material do Cruyff, tanto como treinador como jogador. E é tal coisa, eu no FIFA tinha que ter sempre, né, o meu Cruyff na minha equipa. Isso aí era inegável. Mas o meme é engraçado, pronto, ok. Era um jogador do Real Madrid, então se antes ele soltasse uma besteira, a imprensa nacional aqui do Brasil ia falar. Agora se ele fala uma besteira, mas eu entendo Madrid, mesmo. O mundo todo é engraçado, vai falar. Então ele não pode mais falar aquela frase que ele disse: assim como eu dava na base, eu vou dar no profissional. Não pode mais falar isso. Como eu dou na base, eu vou dar no profissional. Porque é o Mas ele viu. Né, irmão? Mas dentro de campo, Ele o moleque viu o que surpreendeu fez. o mundo. Fez a estreia dos sonhos contra o Valladolid, entrando aos 86, então ele só teria 4 minutos em campo, teoricamente. E fez gol. Mas o juiz dá 6 de acréscimo e logo ele marca o primeiro gol, logo na estreia, provando sua estrela. O Endrick realmente tem muita estrela, irmão. O cara não é um jogador, você fala assim, pô, o Endrick é um jogador comum, é um bagrinho. Não é. Não Tecnicamente, ele tem bastante Nem qualidade. pensar. Já provou isso. Depois, na estreia da Champions também marcou. E foi indo Sim, assim. Mesmo também. com pouquíssimos minutos, ele entrava e marcava. Contra o Celta de Vigo, marcou 2 gols na mesma partida. E Endrick continuou assim por algum tempo. Mas, O conforme calcanhar, o tempo ia passando, Mbappé também foi crescendo seu futebol. Eu lembro que nessa época o pessoal falava, ó, o Endrick vai roubar a vaga do Mbappé, que o Mbappé não tá se adaptando, não tá se familiarizando, o time não tá encaixando, o Ancelotti não conseguiu achar um esquema tático pra jogar o quarteto lá, Bellingham, Rodrigo, Vinícius Júnior e Mbappé. Então, ó, o Endrick vai ganhar. Tanto quando eles vai ter que sair, e provavelmente o Rodrigo vai sair, não é? Rapaz, se o Mbappé só vira banco do Real Madrid se ele quebrar o joelho. Mas foi isso que aconteceu. O Mbappé foi tendo cada vez mais sequência, se tornou artilheiro do Real Madrid, né, irmão? Depois de algum tempo. Então, era tudo questão do Mbappé se adaptar à nova posição, né? Jogou muito tempo como ponta, tá jogando como centroavante, virou camisa 9. Nesse tempo, o Endrick entrava e com 3 minutos, 4 minutos em campo, ele metia gol, meu parceiro. E aí, com o tempo, o Endrick vai perdendo cada vez mais espaço. E já se começava o burburinho de que Ancelotti tinha um certo probleminha com o Endrick, mas ninguém levava a sério. Até porque mesmo que o Endrick entrava e metia uns gols, e às vezes ele não era titular, até em partidas fracas, até em partidas que o Mbappé não tava, a pessoa falava, rapaz, por que o Ancelotti não bota o Endrick? Tem alguma coisa aí, tem algum problema, porque não é normal, o cara tá entrando, metendo gol, Sim, então pode ser algo extra. realmente ele jogava mesmo muito tinha pouco. uma proporção, uma validação grande, até a partida contra o Getafe. Endrick é acionado pelo Camavinga na cara do gol, tenta dar uma cavadinha e erra nas mãos do goleiro. Já tinha uma certa discussão sobre a individualidade, a personalidade do Endrick no primeiro gol que ele fez na Champions, né? Que ele tem várias opções pra tocar do lado, Vinícius Júnior, Mbappé, Bellingham, ele dá um chute lá de 35 metros de distância. Como ele fez o gol, ninguém criticou. Mas Né? nesse jogo aqui do Sim, mas eu ele dá também ouvi cavadinha falar e disso, erra. sim. Tava impedido, mas isso não impediu o Ancelotti de dar uma entrevista e o mundo já falou, opa, pode ter alguma coisinha aí. No puede hacer estas cosas. Es jóvenes, tiene que aprender. Él tiene que tirar lo más fuerte posible, no hacer el colpo de coup de théâtre, ¿no? No, coup de théâtre en el fútbol no existen. Isto Com não a existe, chegada de né? Xabi Alonso, se tem a expectativa de Endrick ter mais espaço. E aí acontece o que gerou a polêmica atual e o grande clímax desse vídeo. No dia 18 de maio, Endrick sofre uma lesão no tendão na partida contra o Sevilha. Não é convocado pelo Ancelotti, já não vinha sendo convocado pelos outros treinadores, né? E aí se começa a surgir esse burburinho de fala assim, pô, o Endrick, apesar de tudo, ainda é um ótimo jogador. A seleção precisa de um 9. Por que ninguém convoca o cara? E aí foi surgindo na mídia, né? Até aquela declaração do Vampeta, dizendo que, pô, o Endrick não é bom de vestiário, o Endrick é perna e tal. Eu acho que tem alguma coisa no dia a dia do Endrick que incomodou o próprio Dorival na seleção, Essa- de convivência. Eu acho que no Alguém me explica essa expressão do perna? É? Eu conheço e entendo, não é? Mas de onde é que ela vem? O ser perna e o mala eu consigo entender. O perna ainda não consegui chegar ao porquê, não é? A pensar que é muito engraçado. Aquele cara é um perna. É engraçado. Mas ainda não entendi bem o conceito, não é? Alguém explique de onde veio essa expressão. Eu gosto de saber esse tipo de coisa. dia a dia, eu já vi alguns zunzuns. No dia a dia do Endrick, eu acho que ele tem que melhorar mais como pessoa. Foi se criando essa notícia, mas assim, até agora, não aconteceu nada confirmado, né, rapaziada? Então o Endrick não é convocado, já não vinha sendo convocado pela seleção e ainda tem os fica gols com fora a Espanha do e com a Inglaterra, Super Mundial né? de clubes. Começa o Mundial, Mbappé tem um mal-estar, Endrick seria o substituto imediato, não tá, porque tá lesionado, e Gonzalo Garcia vem do time B do Real Madrid e começa a ter oportunidades no Real principal.
pau. E pro azar de Endrick, o moleque mete 4 gols e uma assistência, sendo decisivo em jogos como contra o Borussia e Juventus, e prova que entra na briga pela vaga de centroavante do Real Madrid. E assim, aí já se começa a polêmica cá na Europa, normalmente, as equipas dão mais valor aos jogadores que vêm da base, né, aos que são contratados. Normalmente é assim. E o Gonçalo Garcia, vindo da base, vai, e depois de ter feito aquilo que fez no Mundial, vai ter uma vantagem muito grande sobre o Endrick. Mídia, pô, e o Endrick foi esquecido, o que tá acontecendo com ele? Que estranha a queda do Endrick, mas essa ausência dele no Super Mundial é porque ele tá lesionado, né, Sim, rapaziada? é por tá lesão. voltando de lesão aí agora. E aí já começa na mídia falando que, pô, o Endrick tem que sair, o Endrick vai buscar algum clube, o Endrick vai pro Arsenal, já vi a gente falando que ele vai pra Juventus, mas o Real já dá uma sinalizada ali nos bastidores que não tem interesse nenhum em emprestar ou vender o Endrick. Então o Real acredita sim no talento do Endrick e meio que tá moldando ele ali nas divisões de base, e quem sabe até moldando a sua personalidade, né, moldando o seu caráter. Às vezes um moleque com 17 anos já tá conquistando tudo, vai pro Real Madrid, começa a ter um pouco de nariz em pé, eu não sei, né, rapaziada? Pode ser que seja isso, e o Real Madrid é um clube que sempre se colocou acima de qualquer jogador. Então meio que os caras estão Claro, falando assim, ó, é o Real. menino, nós vamos te ensinar como que funciona num clube grande, e tá meio que amadurecendo o moleque. Então eu acho isso super positivo, né? E o Endrick ainda é novo, mano, não tem nem 20 segundos, calma, não é o fim do Endrick, isso. né? Pode ser que ele comece a ter mais espaços aí, mas se ele quiser ter mais rodagem, obviamente ele vai ter que sair do Real Madrid, né? Se quiser jogar mais, sim. Agora, Falando de qualidade, eu vi muita se gente quiser se falando, integrar "O Endrick melhor, é o novo ficar. Vitor Roque foi no Barcelona, bateu e voltou, o Endrick vai acontecer a mesma coisa." Bom, eu acho meio difícil. Se você analisar jogador por jogador, o Endrick tá uma prateleira Não, o acima Endrick de não vai tamanho. voltar Eu ao não Brasil. preciso ir muito longe na argumentação, né? Foi destaque aqui no Brasil, era protagonista do Palmeiras, coisa Acho que o eu, Vitor né? Roque era no Atlético Paranaense. Ele era um ótimo jogador, ele era matador, mas ele não era aquele cara que às vezes ia pegar uma bola, driblar 2, 3, fazer um gol. O Vitor Roque sempre foi um cara matador, de muita explosão física, de muita força, né? E o Endrick chega no Real Madrid, vai metendo gol a roda, até entrando 2, 3, 4 minutos por jogo. Já o Vitor Roque não teve a mesma percepção e o mesmo desempenho no Barcelona. Tanto é que se o Endrick, mesmo em má fase agora, sai do Real Madrid, ele não volta pro Brasil. Ele vai pra outro clube da Europa. E o Vitor Roque bateu no Real Betis, Muito provavelmente. não conseguiu se firmar. Então, assim, tem uma diferença grande de talento até desde a projeção. O Endrick já é projetado como um grande jogador. O Vitor Roque é projetado como uma grande promessa. Mas, enfim, o Endrick também era uma grande promessa, mas tinha, sim, uma expectativa maior em cima do Endrick, correto? Então, o que tá acontecendo com o Endrick? Basicamente, teve essa provável desinteresse ou provável tretinha com o Ancelotti. O time tá tentando reeducar aí o garoto. Teve a lesão, ficou de fora do Super Mundial. Todo mundo achou que ele... Muita gente não sabe que ele tá lesionado, então acho que é a opção do Xabi Alonso. E aí já começa essa... O Endrick tá numa queda absurda. Mas, comparado Mas com o que ele isso saiu tem do que Real Madrid, saber, claro não é? que ele tá em baixa, mas assim... Como vai pode ser saber que antes seja uma de nova falar? versão do Endrick aí em 2025. Vamos ver se ele vai amadurecer como jogador, né? O que vai acontecer? Não, com ele? E aí, eu acho tu que é acha isso, o mano. Endrick Ele vai tem dar a que... volta por cima no Tem Real que Madrid? crescer, Você acha mano. que ele tem que Como os dar outros sim? Comenta aí tiveram sua que opinião crescer nos comentários, também. não esquece de se Bom, mais um vídeo muito bom do Victor Foot, né? Um canal excelente. É como eu estava a dizer, ele tem que ter o processo dele de crescimento, tal como o Vini teve, o Rodrigo. Pá, eu lembro que o Rodrigo de antes era tipo, não é? O super reserva. Entrava muitas vezes para resolver jogos no segundo tempo e fez, eu lembro-me do jogo contra o City, né? Que ele faz 2 golos quando entra. Isso é... ele por acaso falou do Arda Güler. O Arda Güler também teve o processo dele de crescimento. Agora está a ser titular, né? Ou foi titular agora em muitos jogos com o Xabi Alonso, porque também não havia muitas opções, né? O Arda Güler teve que chegar, é um jogador com muito talento e também é muito bom. Mas é assim, no Real Madrid é assim, né? Primeiro vais ter o teu processo de crescimento até chegares àquele ponto de maturação que eles querem para um clube gigantesco, não é o maior clube do mundo, que é o Real Madrid. Portanto, meus amigos, muito obrigado por assistirem. Passem lá no Metal AI, para quem gostar de heavy metal, né? Ouvir umas músicas engraçadas. E até à próxima. Tchau!